Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, meus irmãos. Pecado por pensamento, adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. A passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento. Porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse ensinamento naturalmente dá margem a esta questão: sofre-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando, pouco a pouco, das suas imperfeições, de acordo com o grau de boa vontade que empregue, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça para fazer desaparecer. Não cederá à tentação de satisfazer ao mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda procura a ocasião de praticar um mau ato. E se não o praticar, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião. Ela é, pois, tão culpada como se o houvesse cometido. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela que aquela quem vem esse pensamento, mas que o repele, está próxima de alcançar progresso. E, finalmente, aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz, mas ainda está sob toda a força do mal. Em uma, em uma o trabalho está feito, na outra, ele está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. E agora vamos partir para o tópico 8, né? Que fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhe responde, dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honra
nem assista a seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, tornar torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão, pois me honram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes disse: Ouve e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é o coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele respondendo disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixando-os, são cegos, deixa-os, né? São cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: Por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: Agora, vós, os fariseus, limpais o que estás por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Essa passagem é de Lucas, no capítulo 11, versículo de 37 a 40. Os judeus já haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência, muito simples, acabara desaparecendo sob a complicação da forma, como se fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente. Lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinava que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: É em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios e expoliações, que se dignam calúnias, que se faça o mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos,
hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, meus irmãos, fica bem claro no estudo de hoje que o que nós temos que trabalhar em nós vem do interior, vem da nossa essência. Muitas das vezes nós deixamos nos levar por práticas exteriores, por costume, por tradição, e não refletimos realmente na mensagem do Mestre Jesus. O que Jesus veio trazer para nós? Qual foi seu ensinamento? É isso que a cada instante temos que refletir, porque senão nós nos perdemos na nossa jornada, né? Temos que trabalhar, como ele coloca no início do estudo de hoje, até na questão do nosso pensamento. Entendemos que aqui estamos numa caminhada que tem por objetivo trabalhar nossa essência, nós trabalharmos na nossa essência e chegarmos à perfeição relativa, né? Chegarmos a Deus. Então entendemos que temos várias dificuldades de ordem moral, várias, e que pouco a pouco vamos trabalhando no sentido de corrigi-las, de educarmos, né? Para poder entender que essas ações, essas medidas, esses comportamentos são equivocados. Então, o pensar, como Jesus coloca, mostra que existe uma falha em nós, porque a impureza, porque se assim não fosse, né, nós nem pensaríamos, porque aquilo para nós não teria nenhuma relevância, não teria nenhuma importância, não teria nenhuma utilidade. Mas se ainda pensamos assim, se ainda temos tais pensamentos, mostra para nós o caminho que temos que percorrer, as ações que temos que desenvolver, né, os esforços que temos que praticar para nos melhorarmos. É essa luta que devemos praticar, não para com o próximo, não para com o outro, mas a verdadeira luta que teremos que travar é contra as nossas dificuldades, né? Na questão do entendimento, da compreensão da lei de Deus trazida nos ensinamentos de Jesus. A simplicidade, a humildade, o se importar com o outro, porque amamos a cada um, por entender a mensagem de Jesus quando diz que todos nós somos irmãos, pois que o Pai é o mesmo, nosso Senhor Deus, né? Então é isso que temos que trabalhar em nós. Então, de que vale nosso crescimento, nossa caminhada, nesse desenvolvimento como espírito, né? A questão da aparência das nossas ações. O que nos traz de melhoria, o que nos traz de progresso, essas ações exteriores. Muitas das vezes a fazemos no sentido, né, de, de mostrar para outros o quanto já sabemos, o quanto já conseguimos, sem perceber que fazendo assim, estamos longe de assim nos colocarmos, não é verdade? Nós temos que ser puro, nós temos que ser simples. Jesus foi um exemplo, um modelo de humildade, de simplicidade. Fez as coisas com tanta facilidade, por ter essa compreensão, por ter esse entendimento. Mas, assim como nós, percorreu esse caminho de aperfeiçoamento, de evolução, de entendimento. Esse é um papel das religiões. O papel das religiões é trazer para nós, como nós aqui estamos fazendo, esse estudo, criar mecanismos, criar dispositivos para que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões
Esse é um dos propósitos desse estudo que nós estamos fazendo, o Evangelho em nós. O Evangelho em nós é o Jesus em nós. Temos que sentir Jesus em nós ao tempo todo, falando aos nossos corações, mostrando qual o caminho que devemos enveredar, acalmando nos momentos de dificuldade, norteando nos momentos de dúvida. Então, temos que a todo instante, quando nos sentimos embaraçados, pensarmos assim: se fosse Jesus, qual seria a atitude que tomaria para esta situação em que me encontro? E com certeza, um bom espírito virá através de uma intuição, né? Ele mostrará o caminho. E tenhamos a humildade e a simplicidade de acolher. Aprendemos já desde tenra idade que nós devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para conosco. É uma boa dica. Então, vamos largar a questão exterior. Não nos leva a nada a não ser aos obstáculos, à queda. Vamos entender que não importa a religião que professamos, se ela é séria, se ela tem um propósito no bem, né? Isso é o que importa, porque todas elas, né, têm como objetivo dar esse mecanismo, né, esse facilitador, esse entendimento através do estudo, da incentivação à prática do bem, não é? Mas, como diz alguns irmãos, amigos meus, a igreja tem que estar dentro de nós, né? Então, a doutrina cristã, seja ela através de qualquer denominação religiosa, tem que estar dentro de nós. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O evangelho redivivo tem que estar em nós. Temos que parar para refletir as nossas ações. Temos que parar para ouvir a voz do Mestre Jesus em nossos corações, mostrando que confia em nós, que nos ampara, que é possível, pois que ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Tenhamos fé, tenhamos força, tenhamos comprometimento com aquilo que nós entendemos ser a verdade, a mensagem de Jesus. Sejamos persistentes, sejamos vigilantes. Na doutrina espírita, temos essa prática, essa orientação de orar e vigiar. É isso, meus irmãos, que convidamos, que sugerimos a todos vocês, a todos nós, orar e vigiar, porque somos tentados pelas nossas falhas, né, oriundas do momento evolutivo que estamos. Vamos pensar equivocadamente? Vamos. Vamos ter anseios de termos ações equivocadas? Vamos, porque ainda não somos perfeitos. Estamos nesta marcha. Mas se nós nos colocarmos persistentes no bem, em espírito de oração, de vigilância, obteremos êxito, não numa encarnação, mas assim nos colocando, tornaremos a nossa encarnação proveitosa, avançaremos paulatinamente, sem ficar detido naquilo que nos confunde e que atrasa o nosso progresso. Então, meus irmãos, o estudo de hoje nos convida
e vamos aceitar esse convite de valorização da mensagem de Jesus. Vamos nos ater, vamos nos refletir se as nossas práticas, se as nossas ações, se os nossos costumes, se as nossas tradições são referentes ao que Jesus nos trouxe de ensinamento, de amor, de felicidade, ou são apenas práticas que nós, como seres humanos equivocados, criamos como suporte, um falso suporte para aquilo que acreditamos ser a verdade, mas que na verdade assim não é. Então, meus irmãos, muita paz, uma semana maravilhosa e queremos aqui estar junto mais uma vez na semana que vem para dar continuidade a esse estudo do Evangelho. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus.